Wellington Monte Claro nasceu Wellington Lima Coelho no dia 10 de outubro de 1968, na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. Figura inquieta do teatro juazeirense, só podia ter mesmo nascido nos anos de chumbo da ditadura militar, os anos marcados pela inquietação de artistas, estudantes e intelectuais que ousavam enfrentar tão terrível momento na história do Brasil. Monte Claro foi um artista inquieto para seu tempo, um desbravador das artes numa cidade marcada pela dominação cultural de uma elite intelectual que não abria espaço para a arte vinda da periferia. De origem humilde e uma grandiosidade humana, Wellington rompeu barreiras, desbravou caminhos e se fez ímpar nas artes cênicas. No Matulão da Coragem, a referência do avô, de quem tomou gosto pelo mundo artístico, como muitas vezes citou em entrevistas concedidas, foi a deflagração para uma vida dedicada em fazer da arte uma ferramenta de protesto político e cultural. Filho ilustre do bairro Quidé, comunidade periférica, mas de grande influência popular, onde viveu até o seu último sopro de vida, Wellington extraiu a força e a determinação para tornar o teatro vindo das comunidades uma referência nos nossos dias. Wellington aderiu ao movimento punk nos anos 80 e com ele, uma força furiosa tomou conta do seu gênio criador, e desse período veio a convicção de que fazer arte é transgredir, desconstruir, para depois reconstruir. Fazer valer a voz daqueles que não se fazem escutar. Performático, curioso, forte, inquieto, a alma grandiosa desse artista fez dele uma figura marcante no cenário cultural. Grandioso o trajeto, ainda que menos intenso que no teatro, fez Monte Claro pelas artes visuais, com uma produção fortemente marcada pelo expressionismo. Dessa influência saíram as obras mais representativas, O Anjo Tocando Citara e A Estante de Bonecos. Essa última recebeu menção honrosa dos salões de artes visuais da Bahia na década de 90. Quando fazer performance era uma prática no sul e no sudeste do país nos anos 80, Wellington já ousava experimentar tão estranha arte aos olhos locais, se apresentando em eventos culturais, em praças e espaços alternativos da cidade. Desse período destacam-se a performance O Pássaro que Criou Raízes, tomando de empréstimo o título do livro do poeta juazeirense Pedro Raimundo Rego. Monte Claro apresentou ao grande público uma curiosa performance paramentado sob a influência do modo gótico e com os traços andrógenos na composição da maquiagem ao som da música Ave de Prata de Zé Ramalho, cantada na voz de Elba Ramalho. Foi uma ousadia do artista para a época. No teatro, seu espaço de contestação, Wellington Monte Claro foi ator, diretor, produtor, figurinista, cenógrafo, iluminador, aderecista, um artista completo. Entre os trabalhos cênicos são importantes Pluft e o Fantasminha sob a direção de Dujandi Borges, O Consertador de Brinquedos com a direção de Virgínia Angélica, História de Fada Bem Amalucada, Trabalho Corajoso, onde pela primeira vez artistas oriundos da periferia se apresentaram no palco do Centro de Cultura João Gilberto, até então recém-inaugurado. Vidas Ribeirinhas de Flávio Soares, com quem também contracenou, chegando a ganhar o Festival Nossa Terra de Teatro. Greta Garbo, quem diria, acabou na Maringá, de Hertes Félix, trabalho ousado e corajoso para a época. Pelo menos o Sol, de Regis Lima, João e Maria e os Ladrões, de Sebastião Simão Filho. Como autor, escreveu e dirigiu os espetáculos Jesus, o Filho do Homem, causando uma reviravolta na produção sacra tradicional e provocando o estranhamento do público. O Supra-Anjos, Antropofagia e seu último trabalho no teatro, Faroeste Caboclo, inspirado na música de mesmo nome de autoria de Renato Russo. Tão ousado quanto a dramaturgia de Nelson Rodrigues foi colocar em cena a peça Perdoa-me por me traíres, uma tentativa bem sucedida de retomar o teatro político nos palcos do João Gilberto. Além de muito questionador, o artista foi um ácido crítico das montagens teatrais local,
Segundo ele, um emaranhado de bobagens cênicas sem propósitos mais sérios para o teatro, que na opinião de Wellington foi um dos grandes responsáveis para a banalização das peças e grupos de última hora. Foi professor por quase 10 anos ininterruptos. Seu último trabalho foi exatamente no lugar onde não gostaria de estar, o serviço público. Ferrenho defensor das políticas culturais, chegando até se indispor com autoridades. Wellington esbarra num desafio: gerenciar a cultura do município, e assim se permitiu as duras e árduas penas durante 4 anos, quando assumiu a gerência da Secretaria de Cultura e Juventude, sendo recentemente desligado em virtude de seu falecimento. Dessa nobre e importante figura das artes, fica o desafio de manter acesa a chama que faz de Wellington Monte Claro um artista a quem se deve muito. É grande o legado desse operário das artes incansável, de voz rouca, forte, de olhar terno, brilhante e uma determinação e coragem nunca vistos tão claramente. Um gênio que o tempo não há de apagar da nossa memória. Que o céu lhes dê a paz.